Olá, eu sou a psicóloga Josi Conte e esse é o quadro Conte com a Psicanalista, um quadro semanal que eu intercalo com a psicóloga Elisângela Siqueira. Nele, nós falamos sobre temas relacionados ao comportamento humano. Nessa semana, eu escolhi o tema violência doméstica e escolhi depois de maratonar uma série, na verdade, uma minissérie que me deixou, em parte, estarrecida, em parte apaixonada, em parte orgulhosa, apesar de ser um tema chocante e triste, que foi a minissérie nova, né, da Netflix, que estreou no último dia 1º de outubro, chamada Maid. Maid é uma minissérie que trata da temática realmente da violência doméstica. A Maid, ela tem 10 capítulos, né? E ela foi baseada, né, num best-seller autobiográfico chamado Maid, Hard Work, Low Pay and a Mother's Will to Survive. No Brasil, esse best-seller foi lançado como Superação, Trabalho Duro, Salário Baixo e O Dever de uma Mãe, de Stephanie Land. Ele foi criado, né, no caso, aí a minissérie, pela Molly Smith Metzler e foi estreado, né, na minissérie pela Margaret Qualley. E aí, né, a minissérie, que é a Maid, conta a história da Alex. A Alex é uma jovem de 25 anos que teve um casamento jovem, né, teve uma gravidez não planejada. E nessa gravidez ela acabou indo morar junto, casou, não sei, não conta exatamente, com esse namorado, né? E dessa relação surgiu uma relação bastante destrutiva, né? Onde esse marido culpava ela por ele ter abreviado a vida dele, por ele não poder seguir com os planos, por ele ter que trabalhar mais, por ele ter um monte de responsabilidade que vinham juntos com a criança, né? E dia a dia, somado à bebida, né? Ele era um alcoolista, todos os dias ele voltava para casa e ele tinha uma violência verbal muito grande. Ele tinha a famosa violência emocional. Então ele falava coisas horríveis para Alex. E a Alex, como ela era dependente dele, ela ouvia e não falava nada. Ela, cada dia, ela escutava. E ele arremessava coisas, e ele dava murro na parede, mas ele nunca batia nela. Então, na cabeça da Alex, ela achava que ela não sofria violência. E ela ia se anulando, se desgastando, até que um dia, lá no começo da série, ela estava tão apavorada de vivenciar aquelas cenas que no meio da madrugada ela pega a sua filhinha na época de 2 para 3 anos nos braços. Eles moravam aparentemente num lugar um pouco retirado. Pega essa filhinha nos braços e sai pela noite assim sem nada, com uma mochilinha, pega o carro e vai assim sem dinheiro, sem perspectiva, sem ter para onde ir, sai procurando, confusa, assim, com pensamento desnorteado, sai em busca de qualquer coisa que não seja aquilo. E a história começa aí, né? E aí a gente começa a ver que a violência doméstica, e é o que aparece nessa série, é só a ponta do iceberg. E esse, inclusive, é o título do texto que eu vou lançar mais tarde, que é o texto que eu fiz a partir desse vídeo que eu tô mostrando para vocês agora, né? Que trata do tema, que depois eu mostro e coloco os links para vocês também. E aí eu quero falar sobre 7 pontos que eu achei cruciais e que são vitais para a gente refletir a partir de Maid, né? O primeiro deles, que deixa muito claro que a produção da série deixa muito evidente e muito sensível, é mostrar que para que haja violência doméstica não é preciso que exista violência física. A confusão da Alex, a maneira como ela vai aos poucos construindo o entendimento de que ela sofria violência doméstica é muito bonito, porque isso acontece com muitas mulheres dentro de casa, né? A Alex só foi entender que ela sofria violência doméstica quando ela estava num serviço burocrático, social, já recebendo panfleto e sendo encaminhada para um abrigo, para uma casa que recolhia mulheres e crianças vítimas de abuso.
né, vítimas de violência doméstica. Aí que ela foi entender que ela sofria violência doméstica. Porque até então a fala dela era: ele não batia em mim, como é que eu vou falar que ele fazia violência doméstica? Ele não batia. Aí se perguntasse: você fez algum boletim de ocorrência? Ela dizia: não, eu não tenho nada, tem testemunha? Não. Porque era tudo na cabeça, era toda a violência verbal. Né? Então, a maneira como a série deixa isso claro enriquece muito, até para a pessoa poder, né, quem sofre essa violência, identificar antes que ela está sofrendo essa violência, para ela poder se defender melhor, para ela poder tanto registrar maneiras, né, com que ela possa provar que isso está acontecendo, quanto que ela possa ter armas, né, pessoais para reagir e sair antes desse ciclo, né? Um segundo ponto que eu registrei nessa listinha, que tem 7 itens, é que não existe meritocracia, né? A gente está falando de uma série que se passa nos Estados Unidos, né? O país do American Dream, né? Onde todos dizem que com trabalho e luta pode-se conseguir qualquer coisa. E a Maid, né, tem até a questão, né, ela se torna, para sobreviver, uma faxineira, por isso Maid é uma faxineira em inglês, né? Então, ela precisa recorrer a todo tipo de serviço social, ajuda, vale alimentação diversos, porque ela não tem rede de apoio. Isso é uma coisa muito interessante. Gente, quando a gente vê pessoas, moradores de rua, normalmente são pessoas que ou têm transtornos psiquiátricos ou pessoas que não têm nenhuma rede de apoio, migrantes que vêm de outros estados e não tem ninguém para recorrer, né? E ela ela é filha de uma mãe bipolar grave, sem tratamento, um pai abusador também, ex-alcoolista que não compreende a situação dela, ela não tem rede de apoio, ela não tem para quem pedir ajuda, ela não tem dinheiro, né? Ela não tem com quem deixar a filha para trabalhar. Então, tudo que ela consegue é através de auxílio governamental e através do trabalho, do pouco trabalho que ela tem. E como ela não é qualificada, ela só consegue subemprego. Então, como que a gente vai falar que existe meritocracia se tudo que ela consegue é o pior do pior do pior, né? Então, a Alex, ela vai estar naquela linha de miséria humana que onde estão aquelas pessoas que não são qualificadas, onde estão as pessoas que não têm estudo, as pessoas que são imigrantes ilegais, muitas vezes negros, muitas vezes realmente pessoas que não têm oportunidades, né? Então, mostra muito que meritocracia não existe. E eu acho que todo mundo que acha que existe deveria ver essa série para ver como que os direitos não são iguais para todos. E é legal também que a série ela não faz uma glamorização da miséria e da pobreza. Ela mostra como que a pobreza acontece de maneira real para as pessoas. Ela mostra o que é você não ter dinheiro para comer o mínimo para ir trabalhar, o que é você desmaiar de fome no trabalho, né? Então, acho isso muito válido. Outro ponto que eu acho muito interessante que foi abordado na série é a dificuldade que uma pessoa tem se ela precisar provar que ela sofreu violência psicológica, né? É da mesma maneira, é o mesmo tipo de problema que acontece com quem tem que provar que sofreu assédio moral no trabalho, né? Então, se não houver prova testemunhal ou boletins de ocorrência depois de agressões, ameaças, ou que nem o caso do ex-marido dela, né, quando ela o abandonou, de que a pessoa quebrava a casa e coisas assim, que são coisas que a gente pode acumular ao longo do tempo, não tem muito como provar, é a palavra de um contra o outro. Então, quando a gente, que nem vê uma série dessa, obtém acesso a esse tipo de informação, tá em redes de apoio, né, de grupos que falam sobre o tema e tal, você acaba tendo condições de se prevenir, de começar a acumular esse tipo de prova, né? De pedir para as pessoas te ajudarem e tal. Porque senão é a palavra de um contra o outro, a gente não consegue provar, né? Então é importante que quem sofre violência psicológica tenha condições de ter testemunhas, principalmente, né? Isso aparece muito claro, porque a Alex não tinha, né? Então
É muito interessante isso, né? A pessoa fica sozinha, porque, como eu falei, a palavra é de um contra o outro. Então a gente tem que saber o que está acontecendo com a gente para a gente poder arrumar outros meios de se defender. O quarto ponto. Por que que as mulheres voltam para o agressor? A gente escuta tanto isso, né? Que a mulher é vagabunda, que a mulher gosta de apanhar, que ela é sem vergonha. E aí a gente não conhece a história dessa pessoa, a gente não sabe pelo que ela já passou, a gente não sabe se ela tá passando fome, por isso ela voltou para essa pessoa, né? Que ela não tá conseguindo trabalho, a gente não sabe o ciclo do abuso pelo qual essa pessoa já passou, né? De acreditar de repente que a pessoa melhorou, porque o abusador muitas vezes faz isso, né? Ele promete mundos e fundos. Então, você tem um vínculo, a pessoa promete que vai melhorar, você já tem uma relação estabelecida, você tem filhos, né? Uma coisa que aparece na série é que quando a Alex está no abrigo, então a responsável pelo abrigo diz para Alex que antes de abandonar o agressor, a maioria das pessoas tem 5 a 7 vezes recaída de voltar para a pessoa, pelos mais diversos motivos, né? Então, ela mesma fala, essa responsável pelo abrigo, que ela tinha voltado 5 vezes, né? Então, a gente tem que entender que existem muitas coisas por trás desse retorno, né? E cada vez que a pessoa volta, inclusive, ela fica mais fragilizada, porque vai aumentando o sentimento dela de impotência e de que ela não vai ser capaz de reagir. Porque ela cai de novo, aí ela vai achando que ela nunca vai ser capaz de sair daquele ciclo. E um dos motivos, inclusive, que ela volta e volta e volta é que ela não conhece, muitas vezes, outra maneira de sobreviver que não seja a repetição, né? Talvez, muitas vezes acontece isso, essa pessoa já venha de uma família onde essa é a única maneira que eles agem no mundo. A Alex, né, a mãe da Alex, já vinha de relações de codependência, onde ela tinha maridos e namorados que ela arrumava que eram sempre assim, que abusavam dela, que roubavam os bens dela, que batiam nela. A Alex cresceu vendo a mãe ter relações assim. O pai da Alex também bebia. O marido da Alex era igual ao pai dela. Então essa era a única realidade que ela sabia como verdadeira. Então, às vezes, a gente conhece um mundo que é horrível, mas é o único que a gente conhece. E aí quando a gente vai escolher uma vida para gente, sem querer, a gente escolhe a dedo exatamente aquela que a gente já viveu antes, sem saber. A gente escolhe a repetição da própria desgraceira. Então, é importante que a gente tenha consciência de como a gente viveu no passado, das coisas que vêm da nossa história, para a gente perceber quando a gente está repetindo essa história, né? Então, muitas vezes as mulheres voltam porque elas não têm opção financeira, porque elas têm um vínculo destrutivo de codependência que elas ainda não conseguiram romper, porque elas estão passando fome, porque é tudo que elas conhecem, né? E porque elas têm muitas vezes essa codependência mesmo com a pessoa. O sexto ponto que eu marquei aqui é que uma das coisas que também impedem essa pessoa de reagir e de sair desse ciclo é o sentimento de impotência, a paralisia de quem está numa situação tão degradante. E aí eu marquei alguns pontos, né? Então, quem sou eu quando tudo que eu faço é definido pelo outro, né? Que é a pessoa que está aniquilada pelo ciclo da violência, né? Então, tudo que eu faço é porque o outro mandou, porque o outro desejou ou porque eu tenho medo desse outro. Então, quem sou eu? A pessoa perde a personalidade, né? Uma das cenas da minissérie aparece a Alex entrando numa sala, um brechó que tinha nesse local que ela foi abrigada, e ela não conseguia ter reação porque ela podia escolher uma roupa para ela. Ela achava, acho que ela nem merecia, não sei. E aí a moça falou que não conseguia falar nem que cor que ela gostava, né? Então a pessoa sai tão anulada em sua própria personalidade que ela não sabe nem mais a cor que gosta.
né? Então é tanta impotência por tantos anos, muitas vezes, que a pessoa não consegue reagir, né? Então é impotência frente ao marido, é uma impotência frente ao sistema burocrático do governo, né? Que é receber um benefício muitas vezes maltratado, porque aquele sistema burocrático, né? A pessoa vai passar um benefício para você e às vezes parece que vai dar um favor, uma esmola, como se você devesse agradecer ao universo por receber uma coisa que é direito seu, né? A impotência de ser humilhada num trabalho degradante e que você não pode falar nada para aquele patrão porque você precisa daquilo para o mínimo para dar de comer para o seu filho. A impotência de estar sujeito a um subemprego que te paga uma miséria muito menos do que aquele emprego valeria, mas que você também não pode falar nada, porque é o único que te deu alguma coisa. Então a gente vê empregos quase análogos à escravidão, em que as pessoas são sujeitas porque elas não conseguem arrumar outro. A gente vê a impotência frente à falta absoluta do dinheiro, né? A Alex, uma menina inteligente, capaz, que já tinha passado numa universidade, mas não pôde cursar, dormindo, né, numa estação de balsa, porque não tinha para onde ir. A gente vê a impotência de uma mãe que foi mandada para fazer um curso, é uma ironia da série, um curso de como ser mãe, né? O governo lá mandou ela fazer. E sabe quem que dava esse curso sobre como ser mãe? Um homem, né? Então essas coisas ridículas que a gente vê e que as pessoas são sujeitadas. A gente vê a impotência de não ter ninguém de referência, né? A Alex não tinha absolutamente nenhuma referência positiva em quem se espelhar. Vocês têm noção do que é isso? Porque é muito fácil a gente cantar de galo e falar eu isso, eu aquilo, eu acolá. Só que vocês imaginam o que é ser uma pessoa que não tem nenhuma referência? Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum avô, nenhum tio, ninguém em quem se espelhar? A única pessoa, a única referência que ela tinha era em que e no que não se espelhar. E ela teve que se reconstruir a partir de tudo que ela não queria ser. Porque o que ela poderia se espelhar como positivo não existia, né? E também a impotência de não poder confiar em ninguém. Porque todo mundo em quem ela deveria ter podido confiar ao longo de sua vida fez mal para ela, né? Mesmo a mãe que em hora sim, hora não, demonstrava algum afeto por ela, era psiquiatricamente tão adoentada que era muito instável. Então, mesmo que não houvesse maldade, ela fazia muito mal para a filha, porque ela era psiquiatricamente incapaz de ter uma filha. Ela não era uma pessoa que poderia estar com uma criança, né? Então, o que aconteceu, inclusive era um outro caso de codependência, é que quando a Alex teve a idade mínima, ela começou a cuidar dessa mãe. Ela assumiu o papel de responsável. Ela que ficava preocupada se a mãe estava indo se tratar, se tomava remédios, que marido que ela estava, se perdeu a casa e assim por diante, né? É uma mãe que tudo para se tornar uma desabrigada, né? Então, todo o caminho dessa série foi mostrando pra gente que enquanto a pessoa não conhece a própria história, enquanto ela não entendia qual era esse caminho, e o caminho da Alex começou quando ela aprendeu que escrevendo ela conseguia dar novos sentidos para a vida dela, né? Então nas terapias que ela tinha lá dentro da clínica, tudo, ela também falava da escrita, e nas terapias psicológicas ela também conversava sobre esse sentido para a vida, ela começou a reconstruir um caminho, né? Então, quando eu falo isso aqui agora, que é um espaço que fala de psicologia, fala tanto sobre o quanto que a violência doméstica, por isso que esse é o título do vídeo e do artigo que eu vou soltar depois, do quanto que a violência doméstica é só a ponta do iceberg de problemas sociais, de problemas psicológicos, de problemas transgeracionais que já vêm muitas vezes de repetições de família, que são coisas que têm que ser desconstruídas, né, por uma pessoa que compreenda a sua história através da psicoterapia, através da releitura de tudo que já aconteceu, através da compreensão das coisas que elas vêm repetindo e que muitas vezes elas ainda repetem porque elas são vítimas
das maneiras como elas reagem às coisas que lhes acontecem, mas quando elas são capazes, a partir de algum momento, a compreender que elas estão só repetindo ciclos, a terapia faz com que isso seja possível, aí elas podem assumir o protagonismo das suas vidas. E aí, como acontece lindamente na série Made, a Alex rompe com tudo. E ela se estrepa e ela sofre e ela sangra, mas ela assume o protagonismo da vida dela. Então, eu recomendo a série Made, eu recomendo psicoterapia, eu recomendo o autoconhecimento. Fica a dica da semana e um abraço a todos.